Fala galera, tudo bem? Aí vamos hoje para mais uma aula, né? Recreação e lazer. Hoje nós vamos estar falando da- das perspectivas teóricas do lazer. Por enquanto a gente está ainda bastante, não é preso, mas atento, digamos assim, né? Nessa parte teórica do lazer. E a partir da próxima aula a gente começa a entrar mais na ideia prática, ver o nosso campo de atuação, forma de atuação, locais de atuação, né, meios e métodos de montagem das brincadeiras e tudo mais. Então, hoje a gente encerra praticamente todo esse potencial teórico da disciplina, e isso é o que vai nos dar a base, né, para entendermos a aplicação prática do negócio. Então, às vezes, vocês podem estar achando assim, nossa, mas não sai disso, nunca mais, né? Então é meio complicado. Não, é que na verdade, quando a gente pensa na recreação e no lazer, a gente precisa entender realmente todas essas formas, essas linhas teóricas, para que a gente possa planejar, criar e aplicar as atividades de uma forma muito mais efetiva, eficaz e eficiente. Então, olha lá. Hoje, na verdade, a gente vai falar aí sobre, né, o pensamento sociológico e filosófico que ajudam aí o desenvolvimento do lazer. Então, a gente vai entrar bastante na parte de políticas trabalhistas, de ideologia de trabalho e tudo mais, para que a gente possa entender isso. Então, a gente começa assim, olha lá. Lazer e trabalho são fenômenos da vida moderna, que estão dialeticamente relacionados, ou seja, eles são diretamente relacionados, embora nos pareçam o contrário. Quando a gente fala em o trabalho comum, normal, e o momento que você pode ter o lazer. Agora, quem trabalha com lazer sai de toda essa teoria. Né? Por quê? Porque quando a gente vai estar trabalhando, a gente está lá na obrigação, né? A gente já viu anteriormente e isso fica meio complicado. Mas olha lá, quando a gente pensa no trabalho, né? A gente pensa que esse trabalho interfere nas relações que mantemos no campo social e com as nossas práticas de lazer, de maneira contraditória. O lazer também interfere no mundo do trabalho. Vamos lá. Quais são as pessoas com quem você mais se relaciona, exceto família? As pessoas que estão no seu trabalho. Alguns até se relacionam muito mais com as pessoas que estão no trabalho do que com a própria família, né? Dependendo do quanto tempo essa pessoa fica no trabalho. Então, a gente tem que entender que hoje, né, a gente está aí num mundo praticamente 100% capitalista, né? A gente vive do que a gente produz, né? Ou do que a gente reproduz. E essa é a forma que a gente consegue garantir o subsídio, né, de forma direta ou indireta para a nossa existência. Então, trabalhar faz parte da nossa vida como a nossa principal ou uma das fontes da nossa subsistência. Aí, vamos lá para Karl Marx, né? Ele fala o seguinte: trabalho constitui a essência da vida humana, sendo o aspecto distintivo do homem em sua relação com a natureza. A partir do trabalho, podemos compreender o desenvolvimento humano. E se a gente for analisar friamente, ele tem razão. Vocês já viram um leão, um cavalo, um elefante, uma girafa? Os animais, quando eles estão não em cativeiro, que o homem aí põe ele para trabalhar, mas quando eles estão na natureza, já viu algum animal trabalhando? Eles não trabalham, né? Eles sobrevivem eles fazem o que eles precisam para comer. Então eles caçam para se alimentar e pronto, né? Não precisa mais nada. Então, quando a gente vai ver essa perspectiva teórica, né, o pensamento do Karl Marx estabelece uma crítica ao modo da produção capitalista. Por quê?
Para ele, né, o capitalismo não caracterizava apenas como um modo, um sistema de produção de mercadorias. Para ele ia além. É um sistema em que a força do trabalho se torna mercadoria, passível de ser colocada no mercado para ser vendida e comprada como qualquer outro objeto de troca. E realmente, ele tem razão, né? A força de trabalho é exatamente isso. Nós que trabalhamos com recreação e lazer, a gente vende o nosso serviço. A nossa força de trabalho, a gente vende. Então, a gente comercializa, né? Esse nosso tempo, a nossa força de trabalho, a nossa expertise, o nosso conhecimento em recreação e lazer. Então, muitas vezes as pessoas começam a criticar, né, essa forma capitalista de se pensar, né, e entra aí nessa parte mais filosófica, mas nós vendemos o serviço. O setor de serviços é o setor que mais cresce na economia mundial, né? Então, as pessoas que estão trabalhando, que mais estão ganhando dinheiro, estão nesse setor de serviço. Eles vendem o tempo de trabalho deles. Normal. Igual quando eu estou dando aula. Eu estou vendendo o meu tempo de trabalho para a faculdade. E a faculdade repassa essa venda para vocês. E me coloca como uma ponte entre vocês e a instituição. Né? Então, isso é a coisa que mais acontece quando a gente fala de trabalhar. Então, na perspectiva do capital, para que se concretize a realização do trabalho, é necessário que ocorra a venda de sua força de trabalho. Nesse processo, o homem interfere e transforma o objeto em produto desejado de acordo, né, com a determinada intenção. Aí o resultado do seu trabalho é o produto, artigo ou valor de uso ou a própria mercadoria. Então, galera, quando a gente faz essa venda, a gente recebe algo em volta. Então, o meu trabalho é a mercadoria que eu ofereço a vocês. O que eu entrego para vocês na aula de explicação de conhecimento de atividade é a mercadoria que vocês estão comprando da instituição. Tá? Então, isso normal. Aí o comentário que está é assim: enquanto força empregada no processo produtivo, a força de trabalho se torna uma mercadoria especial, pois apresenta valor de uso e, diante dos processos produtivos, desgasta-se com o tempo e a dinâmica produtiva empregada no trabalho. Neste sentido, pela lógica do capital, ela precisa ser restaurada e é o tempo de recuperação, momento em que ocorre a preparação e revitalização da força de trabalho para a realização de mais um outro tempo de trabalho. Ou seja, quando a gente começa a se desgastar, quando a gente faz o nosso trabalho, a gente está lá prestando o nosso serviço, a gente começa a ficar cansado, a qualidade do trabalho vai caindo, vai dando sono, vai dando preguiça, a intensidade de trabalho, tudo vai ficando ruim. É a hora do quê? Parar, de se recuperar, preparar e revitalizar. Ou seja, é a hora do seu descanso, é a hora do seu lazer e da sua recreação, no sentido mais literal da palavra. É você realmente se recriar, se renovar, se refazer para uma nova jornada. Ok? Então, alguns autores, né, por exemplo, aqui, ó, Faleiros, ele fala o seguinte: é indispensável, né, ao processo de produção de mercadorias que houvesse tempo necessário para a reprodução de energia física e mental. No entanto, esse tempo não poderia ser chamado de gratuito e nem de livre, pois estava contabilizado no valor, né, no salário da força de trabalho. Assim, seja o tempo diário, cotidiano, que sobra da jornada de trabalho, ou o tempo do fim de semana, ou mesmo as férias, passam a ser a mercadoria e sua utilização é determinada socialmente. Vamos lá. Olha só como as coisas são muito bem pensadas, né? Quando você trabalha registrado, você tem lá o seu salário normal, por exemplo, professor, tem o salário, o valor de hora-aula, tem
um percentual de hora-atividade, que é o tempo que o professor recebe para planejar a aula, para organizar material, elaborar prova, corrigir prova. Isso é 5% do salário que ele recebe. E ele recebe ainda um descanso semanal remunerado, ou seja, mais 5%. Ou seja, esses valores que já estão incutidos no seu salário normal, né, fazem parte do direito que ele tem ao lazer. Então ele recebe para ter o lazer, ele tem um subsídio para que ele possa financiar, patrocinar as suas atividades de lazer e recreação. E isso, de uma forma ou outra, é uma mercadoria, né, que o seu patrão te oferece. Tá? Ele está lá incluído, está incluído de forma oculta? Tá, muita gente nem sabe disso, né? Mas a gente já tem isso. Então, às vezes a gente fala: "Ah, mas não me dão apoio para nada". Então, sim, é você que não está conseguindo observar isso muito bem. Mas o grande negócio, né, a grande situação aí é o seguinte: quando eu tenho esse tempo de recuperação fora do trabalho, é fundamental, né, para o consumo, né, de produtos e mercadorias que são necessárias tanto para o trabalhador como para o sistema capitalista. Então, por exemplo, se nesse meu momento de recuperação eu vou ao cinema, eu faço a economia girar, porque eu vou colocar meu dinheiro ali, vou gastar. Então, isso é importante, esse setor de serviços, ele é muito importante exatamente por isso. Ele faz, né, essa sociedade capitalista, faz a economia girar. E a gente precisa disso, né? Porque se a economia não gira, se não gera movimento, dinheiro, imposto e tal, a gente vai acabar perdendo aí o nosso trabalho. A gente vai fazer a nossa primeira pausa aqui, vai lá tomar uma aguinha, daqui a pouco a gente volta.